nos alimenta. Bom, eu creio que, como a maioria dos irmãos já devem estar sabendo, né, o Senhor chamou à sua presença o nosso amado irmão Sinésio, o pai do pastor Sérgio, né. Ele veio a falecer nessa sexta-feira à noite e o seu sepultamento ocorreu ontem. E não é um adeus, mas é um até breve. Essa é a esperança de todo cristão, que juntos estaremos com o Senhor naquele grande dia e podermos desfrutar da plenitude da presença de Deus. Amém? Então somos muito gratos a Deus, glorificamos ao Senhor Deus por ter esse privilégio de convivermos com Ele aqui, e foi uma pessoa muito especial receber os seus conselhos, ensinamentos e o seu grande exemplo de homem de Deus. Amém? Vamos à palavra do Senhor e quero dar também um aviso: o pastor Sérgio estará, em decorrência disso, né, ele estará na próxima semana trazendo a palavra de Deus nos 2 cultos, para a glória e louvor do nosso Deus. Amém? Então, a igreja que esteja orando por toda a família, e com certeza o Espírito Santo de Deus é aquele que consola a nós em todos os momentos. Amém? Bom, quem quer ouvir a palavra de Deus, abra então, por favor, a sua Bíblia na carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Você pode ir lá para o finalzinho da Bíblia, fica depois de Gálatas, carta aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 1. Carta aos Efésios, essa carta tão importante do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo escreveu na sua 3ª viagem missionária. Éfeso foi a cidade que o apóstolo Paulo ficou mais tempo. Ele ficou em Éfeso durante 3 anos do seu ministério. Uma carta muito importante, que foi uma carta que circulou por todas as igrejas da época. Então nós temos muito a aprender com o nosso amado apóstolo Paulo. Todos acharam? Amém? Bom, a gente vai ler, deixa sua Bíblia aberta, que a gente vai lendo junto, a gente vai estudando, analisando e aprendendo com essa carta tão importante. Amém? A carta aos Efésios, ela pertence a um grupo de cartas do apóstolo Paulo, que nós chamamos de cartas da prisão. São cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso, aqui especificamente por volta do ano 60, quando ele estava preso em Roma. Você tem Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Esses são os grupos de cartas chamadas cartas da prisão. Aí você, analisando isso, você lendo esse conteúdo das cartas, você vendo o que o apóstolo Paulo passava às igrejas, você começa a pensar, a raciocinar, né? Como alguém preso consegue ainda tirar forças, tirar ânimo, ter assim um interior inabalável, uma mente sólida e a ponto de encorajar os irmãos, animar os irmãos na fé, a confortar aqueles que precisavam, às vezes dar um puxão de orelha naqueles que também necessitavam, exortar. Pensa, você em corrente, preso, sendo acusado injustamente, e ainda tirar forças para passar isso tudo aos irmãos. Quando a gente está passando por algum problema, a pessoa às vezes vem falando com a gente e parece que a gente nem presta atenção direito. Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou com a cabeça cheia. Quem já viu isso? A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele, em todas essas cartas, ele passava de uma forma tão firme e tão real,
como se o interior dele tivesse sendo renovado e fortalecido dia após dia, mesmo diante de tanta dificuldade e perseguição. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas isso é muito claro nas suas cartas. Por exemplo, Filipenses, você vai ver que é a carta da alegria. E ele preso dizendo aos irmãos: alegrem-se no Senhor. Novamente repito, alegrem-se. Da onde ele tirava essa força e essa segurança? Era algo, vamos dizer, sobrenatural, porque o natural nos mostra que não era para ocorrer assim. Quem concorda? E se nós analisarmos, o apóstolo Paulo, ele era um indivíduo que ele tinha todos os motivos para ser alguém, apesar de estar em correntes, preso, ele era alguém para estar completamente preso em sua mente também. Eu vou dar um exemplo. Com relação ao seu passado, ele era um perseguidor da igreja, ele matava os fiéis a Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, mesmo achando que estava fazendo o correto. E ele conta isso, que ele foi um perseguidor, que ele respirava ameaças de morte, e então ele tinha um passado que poderia aprisionar a sua mente. Não só isso, mas também o próprio presente em que ele vivia também poderia aprisioná-lo, porque ele tinha a missão de espalhar a palavra, o evangelho de Jesus Cristo, mas estava preso naquele momento. Isso poderia ser algo que poderia enredar a sua mente, prender ela, e ele não conseguir desenvolver esse papel. A gente viu, o seu passado poderia aprisioná-lo, o seu presente. E não só o passado e o presente, como também o seu futuro. Porque ele tinha que lidar com as ameaças que estavam assediando ele naquele momento. As ameaças dos falsos irmãos, falsos mestres, as ameaças da perseguição, o problema do império, os judeus que queriam acabar com ele. E isso poderia também aprisionar sua mente com relação ao seu futuro. Se tinha alguém que poderia estar aprisionado na mente, se tinha alguém que estava, não só poderia estar aprisionado na mente, mas também em correntes, que ele estava de fato ali, conforme a gente sabe, era o apóstolo Paulo. Mas quando a gente começa a ler essas cartas, parecia que tudo isso não era suficiente para prendê-lo. Apesar dele estar em correntes, ele estava completamente livre em seu entendimento e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu estou em correntes, mas a palavra de Deus não está presa. Isso parecia que esses todos os motivos do mundo não eram suficientes para prender o apóstolo Paulo em seus pensamentos. Parecia que ele estava mais livre do que nunca escrevendo essas cartas. E o que ele tem a nos ensinar? Que forma é essa? Que receita é essa? Passa para a gente, que a gente precisa. Quem quer aprender isso? E a gente vai aprender, à luz de Efésios 1, que o apóstolo Paulo vivenciava, o que ele tinha de entendimento a respeito disso. Talvez você possa, apesar de você estar livre, você não está preso nesse momento, dentro de uma prisão. Eu digo prisão, prisão mesmo, tá? Muita gente está aprisionado em sua própria mente, em seu próprio interior, preso em uma mentalidade com relação, assim como eu disse, em relação ao seu passado, talvez preso em relação ao seu futuro, consumido pela ansiedade e até mesmo preso pelo medo ou a frustração do presente.
E o apóstolo Paulo vai nos ensinar muitas coisas hoje, no primeiro capítulo dos Efésios. Olha só, ele começa a carta dizendo, conforme era de costume dele, cumprimentar a igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, verso 1, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele cumprimenta os irmãos nesses versos. Agora, quando nós partimos para o verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só que riqueza, e é o que nós vamos aprender. O que o apóstolo Paulo, ele nos ensinava, e quando nós nos deparamos com um conteúdo como esse, nós vemos que a mentalidade, ou que o Paulo passava, não era fundamentado em um pensamento positivo. Não era algo superficial, uma maneira de enxergar o mundo, a realidade. Se eu pensar positivo, então, na verdade, as minhas correntes e as minhas cadeias, elas se tornam nada diante disso tudo. Não era um trabalho superficial do intelecto humano, onde ele pensava, olha, não, se eu pensar assim, tudo vai dar certo. Não era simplesmente algo baseado em um otimismo, mas o que Paulo vivenciava e o que ele passava era uma realidade, algo concreto, fundamentado em uma revelação do próprio Deus. E essa realidade, aquilo que ele vivia, era concreto dentro dele. O próprio Jesus o revelou. Ele andava nesse solo firme dessa revelação, não era algo aqui mental, um esforço humano mental, mas era algo concreto e real. Por isso, era fundamentado em tudo que ele aprendeu de Jesus, e o verso 3 nos mostra que ele diz que bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Era um solo firme. E o que ele quer dizer com regiões celestiais? Será que se trata de onde Deus está no seu trono no céu? Mas quando ele se refere às regiões celestiais, você vai ver ele também falando isso outras vezes nessa carta aos Efésios. Quando ele fala as regiões celestiais, por exemplo, ele está citando, se eu não me engano, me fugiu aqui da memória o versículo, mas ele diz assim, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mundo de trevas nas regiões celestiais. Aí você fica com um nó na cabeça. Bom, se regiões celestiais seria o lugar do trono de Deus, onde Deus está, como assim os demônios, principados e potestades estão nesse lugar? Aí você pode pensar, não quero ir para lá não. Mas o contexto de Efésios diz que regiões celestiais é a realidade do mundo espiritual. E essa realidade envolve os anjos caídos, Satanás, os anjos de Deus. Então toda essa realidade espiritual que nós não vemos com os nossos olhos carnais, isso é, na verdade, regiões celestiais. Entenderam? Nessas regiões celestiais nós sabemos que estão principados, potestades e dominadores do mundo de trevas, dominadores das trevas. Olha a palavra dominador. O que ele deseja? Dominar. E o que ele tem de ferramenta para dominar as pessoas? O que ele deseja, irmãos, e a gente vê isso à luz da palavra de Deus, o principal que ele deseja dominar é a mente do homem. Dominando a central de controle, ele domina tudo.
se ele dominar a mentalidade, se ele dominar a sua forma de pensar, a forma de agir, a forma de você reagir à realidade, isso, na verdade, ele dominou tudo. E que ferramentas que ele tem? Nós estamos vendo juntos que muitas pessoas são aprisionadas em seu passado, o seu presente e o seu futuro. E ele usa justamente essas ferramentas. Por exemplo, alguém que teve uma rejeição em seu passado, alguém que teve mais escolhas ou acabou cometendo erros no passado, e ele usa dessa artimanha, dessa ferramenta para acusar em relação ao passado. E quando nós sabemos que há um excesso de passado, isso produz algo chamado depressão, produz algo chamado, a pessoa fica aprisionada naquilo e ela fica presa em relação ao seu passado. E é bom deixar claro que muitas vezes a depressão também ela pode ocorrer simplesmente por questões do próprio organismo, tá? Então é bom esclarecer as coisas. Nós sabemos que em relação ao passado, Satanás ele pode usar essa ferramenta. Com relação ao presente, ele pode também usar essa ferramenta. Porque se você teve um passado complicado, ou se você não atingiu, se você utilizou mal o seu passado, e você tinha objetivos, e não alcançou ele no hoje, isso gera algo chamado frustração. Então tem muitas pessoas frustradas no hoje. E Satanás ele usa dessa artimanha. E também tem muita gente que olha para o futuro e tem uma pré-ocupação exagerada em relação ao seu futuro. E então a pessoa fica sobrecarregada do que chamamos de uma ansiedade. E justamente dentro desses ambientes é que Satanás ele utiliza essas ferramentas. Os dominadores do mundo de trevas. Bom, e o que apóstolo Paulo tem a nos ensinar? Se eu sei que isso tudo ele age nessas regiões celestiais, esses dominadores estão nessas regiões celestiais, o apóstolo Paulo já nos apresenta a melhor notícia daqueles que cremos em Jesus, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e tiveram seus olhos abertos para a fé em Cristo Jesus e essa esperança. E o que ele diz é que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Glória ao teu nome, Jesus. Se justamente é nesse lugar que eles estão agindo, nós temos todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu nessa realidade, para que o poder dele, o poder de Deus, seja manifesto em nossa vida e muito acima do que qualquer ação maligna nesse sentido. Percebe que não é um pensamento positivo? Ele está falando de algo concreto, de uma realidade. Ele nos abençoou. Temos todas as bênçãos. Amém? Glória ao nome de Jesus. Porque isso foi conquistado, como diz no final do verso 3, em Cristo. Em Cristo nós podemos desfrutar de todas essas bênçãos. Enquanto os dominadores, enquanto os principados e potestades, eles querem aprisionar, na verdade o Senhor Deus em Cristo Jesus nos declarou abençoado nessas regiões celestiais. Amém? Sabendo disso, nós agora vamos para o verso 4. E o verso 4 nos diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E o verso 5 diz, em amor nos predestinou
para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E o que diz o verso 6? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos entender esses versos. Nós lemos o verso aqui de 4 a 6. Olha só o que diz o verso 4. Se puder voltar, irmão. O verso 4, Paulo nos diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Vamos entender essas bênçãos espirituais. O que foi essa grande salvação que nos alcançou? O que é essa realidade da fé em Jesus? Vamos ver então qual é o pacote completo que veio nesse combo das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O verso 4 nos fala a primeira coisa que diz em relação a essas bênçãos. E ele diz: porque Deus nos escolheu nele, ou seja, não só foi ele que escolheu, mas para a glória dele. Ele diz que ele escolheu nele antes de quê? Sabe o que isso quer dizer? Que Deus nos escolheu antes da criação do mundo, que muito antes de haver o seu passado não começa ali, mas antes da criação do mundo, quando Deus te escolheu nele. Muita gente está aprisionada no passado, mas nós devemos olhar um pouco antes. Porque em Cristo Jesus, sabemos que o Senhor começou a nossa história, não quando nós nascemos, mas quando Ele nos elegeu e nos escolheu nele, mesmo antes dele criar o mundo. Olha essa realidade. Quando a gente entende isso, que se nós que fomos alcançados e cremos em Jesus, nós tivemos essa fé para a salvação, não é simplesmente acreditar nele, mas uma fé que gerou essa salvação pela justiça que nos foi imputada, conforme diz Romanos. Nós sabemos que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha que realidade, irmãos. Muito antes de nós nascermos, o próprio salmista diz, o salmista Davi diz que antes dos seus dias vierem a existir, o Senhor já conhecia todos eles. Então nós sabemos que aqueles que estão aprisionados com relação ao seu passado devem entender essa realidade alcançada por Cristo Jesus, e Ele nos revelou isso, que muito antes de nós nascermos, muito antes da criação do mundo, o Senhor nos escolheu nele. Amém? Muito antes que houvesse passado, o nosso passado já estava na eternidade, em Cristo Jesus, porque Ele nos elegeu, nos escolheu nele. Quando podemos enxergar a nossa realidade, a gente fala: quando começou a sua trajetória, vamos dizer assim? A gente pensa: foi quando eu nasci, quando vim a esse mundo, mas sabemos que o plano eterno do nosso Deus vem muito antes disso. E quando nós sabemos, entendemos essa realidade, sabemos que o Senhor nos escolheu muito antes disso tudo. E a gente vai ver que muitas pessoas também estão presas em relação ao seu passado, talvez por uma rejeição. As pessoas estão aprisionadas, porque tiveram problemas familiares, em que cresceram em ambientes completamente rejeitadas. Isso gerou um sentimento e algo que é tão forte na pessoa, que acaba
a prejudicando na sua caminhada. Mas o texto nos diz que Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, mas o verso 5 diz: e em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Muito antes da criação do mundo, Ele nos escolheu e nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos. Irmãos, que realidade é essa? Que grandeza é essa do nosso Deus, em de nos dar esse privilégio de sermos chamados filhos. Um filho adotado, talvez ele não tenha os traços, as características biológicas do pai ou da mãe. Mas o poder de Deus é tão grande que Ele nos deu a sua natureza. Mesmo sendo filho adotados, podemos participar da natureza de Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. Que riqueza, meus irmãos. E com relação a tudo isso que nós vemos, ao nosso passado, sabemos que, conforme diz segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É essa a realidade em Cristo Jesus. O passado de apóstolo Paulo não poderia aprisionar a sua mente com esse entendimento. E se você saber também dessa realidade, você que foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus, entender essa realidade, o passado não te aprisiona mais, porque você é nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se a gente analisar aqui o verso 4, volta um pouquinho. Ele diz algo muito interessante. Se o Senhor nos escolheu nele antes da criação do mundo, se essa é uma realidade, é o que o texto nos está dizendo, se isso é real, olha só o que ele diz, o propósito disso. Se Ele nos escolheu é para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E o que quer dizer isso? Se nós entendemos que o nosso passado ele é marcado pelo erro, pelas nossas más escolhas, por aquilo que nós fizemos, como então entender essa realidade? Como eu posso estar diante dele santo e irrepreensível? Bom, o passado tem como voltar atrás? E aí? Gerou um problema para a gente. Eu já errei, não tenho como voltar atrás. E eu quero te passar a realidade. Todos nós erramos. Todos pecaram. E não alcançaram o padrão da glória de Deus. E destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. Ninguém que faça o bem. Como entendemos então essa realidade? Isso talvez em muitos gera uma frustração, porque a pessoa ela foi alcançada pela fé em Jesus, ela recebeu a salvação, ela entendeu isso, ela sentiu aquele abraço no seu íntimo, no seu interior, do próprio Deus, quando ela aceitou a Jesus, ela entregou a sua vida a Jesus, e então ela se depara com a realidade presente que ela tenta pelo seu esforço e ela não consegue alcançar o padrão. E o que isso gera? Uma frustração no presente. Eu tento, mas não consigo. Eu tento ser perfeito a minhas próprias forças, eu tento chegar e alcançar o padrão da glória de Deus, mas isso não é possível. E gera uma crise no nosso hoje. Só que o apóstolo Paulo ele nos mostra a realidade da salvação, as riquezas da graça de Deus,
no verso 7, com relação ao nosso presente, para resolver esse problema de estarmos diante de Deus, santos e irrepreensíveis, conforme Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Vamos ver o verso 7. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Que riqueza é essa? Vamos ler de novo o verso 7? Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aí você diz, eu não entendi nada. Vamos entender isso aqui? O verso 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Como você corrige isso? Como você consegue mudar essa realidade do seu passado e o seu presente, que você já errou, você já pecou, e não tem como alcançar o padrão da glória de Deus e não estar diante da presença de Deus de forma santa e irrepreensível? A resposta está ali, em Jesus Cristo. Temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados. Isso nos liberta, irmãos, da prisão do hoje. E que forma isso? Quando Jesus, Ele veio a esse mundo como homem, Ele, em todos os seus dias de vida, Ele obedeceu ao Senhor, Ele viveu sem pecado, completando toda a justiça, viveu de forma santa e irrepreensível diante de Deus. E Ele se entrega como uma oferta, Ele se entrega como sacrifício agradável a Deus e paga a exigência que o meu e o seu pecado, tinha, porque o salário do pecado é a morte. Deus é justo, sim ou não? E a justiça de Deus exige que o erro seja reparado, a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Não tem como assim, Deus falasse assim, virasse para a gente e falasse assim, não, eu te perdoo, está tudo certo, esquece, porque isso implicaria na justiça de Deus, e Deus é completamente justo, Deus é justiça, e o seu caráter é justo. O pecado deve ser punido, e o que Ele faz? Pega essa vida de Jesus, essa realidade irrepreensível, e Ele coloca nele todos os nossos pecados, todos os nossos erros, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, tudo aquilo que nós nos desviamos do propósito e da vontade de Deus, que Ele escolheu lá antes da criação do mundo, e Ele coloca isso em Cristo Jesus, e então Ele satisfaz toda a justiça de Deus e as exigências que a lei tinha. Aí Ele pega essa justiça perfeita de Jesus, pega essa justiça e nos coloca, por meio da fé, nele, justificado. Eu recebo essa justificação pela fé. Eu sou justo diante de Deus. Eu sou justo diante do Pai. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lembra em Romanos quando diz, e Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado ou imputado como justiça? Quando nós cremos em Jesus, essa justiça que vem de Deus, Ele nos concede por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E Ele fala, você é justo, você é justo, você é justo, você é justo. Essa é a realidade do Evangelho. Quando nós recebemos a justificação, talvez essa palavra soa muito diferente para nós, mas justificação nada mais é do que o contrário de condenação, segundo o entendimento bíblico, porque o que nós merecíamos era o quê? A condenação, mas pela fé e de graça, Ele, conforme diz aqui, derramou as riquezas da graça. E olha só a força dessa palavra, irmãos. Derramou. Derramou não é dar assim. É pegar. Isso aqui que é derramar. Quando você pega um balde d'água e derrama sobre alguém, a pessoa não fica encharcada. É isso que o texto se refere, o apóstolo Paulo, quando diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós fomos derramar, recebemos esse derramar desse banho de graça que nos livra de toda culpa e de toda condenação. Isso não é glorioso demais? Você saber que você foi perdoado, que você pode cumprir o plano de Deus muito antes da criação do mundo, que era para ser santo e irrepreensível, a solução chegou no presente. Portanto, se você vive uma frustração no hoje, saiba que você é justificado por Cristo Jesus e já não há mais condenação para você. Se você de fato está em Cristo Jesus. E aqueles que receberam essa justificação é quando receberam um documento do próprio Deus. A justificação, irmãos, não é algo que vai acontecer futuramente. Segundo o entendimento bíblico, a justificação é uma realidade já presente. E por que nós precisamos receber a justificação? Você lembra que eu falei que os dominadores, o império das trevas, eles nos acusam o tempo todo? Quando eles acusam, na verdade, sai aquele documento, eles olham para aquele documento conquistado pelo próprio Jesus, assinado por Ele, a assinatura lá, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quando a acusação vem, nós temos esse documento chamado justificação, e já não há mais condenação para você. E quando nós entendemos agora, quando nós vemos esse texto, que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, a justificação também está nesse pacote. Então a gente viu que ela engloba esse pacote da salvação, engloba sermos escolhidos por Ele muito antes da criação do mundo, engloba sermos justificados no presente. E o que ele diz, olha só que texto maravilhoso, quando ele diz, e Ele nos revelou, o verso 9, e Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Tudo é para a glória de Cristo, tudo converge para Cristo. Se Ele nos escolheu e nos elegeu antes da fundação do mundo, antes da criação, na verdade tudo volta para Ele, para a glória dEle, porque Ele garantiu a nossa salvação e Ele nos deu esse documento de justificação. E isso, irmãos, se Deus decidiu fazer isso, se Ele decidiu nos dar essa documentação celestial,
de que o nosso tempo, o nosso hoje, nossa vida, ele está justificado, os nossos pecados estão pagos. Quem é Satanás e os seus demônios? Quem são os homens para nos condenar? Se Deus deu esse documento justificado, tem mais alguma coisa que possa ir contra essa vontade de Deus? Quando Satanás vem para acusar, ele vê o documento, aí não tem como mais. Se Deus decidiu nos salvar e derramar essa graça sobre nós, quem pode impedir? É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 1 ao 4, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E olha só o que ele continua dizendo: porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Irmãos, essa realidade, ore a Deus para pedir para os seus olhos que sejam abertos para você entender isso. Porque muitas vezes nós somos indiferentes diante disso, irmãos. E quando às vezes fala, olha, amanhã vai resolver o seu problema, é todo mundo, e chora, né? Glória a Deus. Mas quando fala que nós fomos perdoados, justificados e que podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus, muitas vezes nós somos indiferentes a isso. Que o Senhor abra o nosso entendimento, irmãos, para entendermos essa realidade, essa grande salvação que nos alcançou, que cobre o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Essa realidade conquistada por Jesus Cristo, porque nós merecemos a condenação, mas por meio da fé e da riqueza da graça, Ele derramou sobre nós a sua graça por meio de Cristo Jesus. Amém? E para fazer isso, e todas as coisas são para a glória de Jesus, por meio dele, por ele e para ele. E quando ele vence a morte, ele está assentado agora à destra de Deus. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos sob o estrado de seus pés. Agora, o que ele está dizendo com isso? O Senhor Jesus se assentou, ele está agora só aguardando o tempo. A plenitude dos tempos, conforme ele diz aqui no verso 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aí você olha para o seu futuro. E agora? Será que eu vou conseguir permanecer firme até lá? Será que eu vou conseguir chegar até aquele grande dia com a minha fé guardada, como diz o apóstolo Paulo, que combateu o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? Será que eu vou chegar naquele grande dia? E isso gera muitos problemas para nós em relação ao nosso futuro. Nós achamos que, será que eu vou conseguir? Como vai ser a minha família? Como é que eu vou chegar lá? Como eu vou alcançar essa realidade? Será que eu vou permanecer firme em Jesus? Isso gera uma preocupação com relação ao futuro, em muitos. E aí? Mas o pacote da salvação, essa grande salvação que nos alcançou, engloba só o nosso passado, o nosso presente, mas também o nosso futuro. E como ele garante o nosso futuro? Verso 13 e 14. Vamos ler? Quando vocês ouviram
e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ele nos deu o Espírito Santo como garantia de que nós vamos chegar até lá, naquele grande dia, que Ele vai cumprir o propósito dEle em nós. Conforme Ele diz aos Filipenses, estou certo que aquele começou a boa obra em vocês, Ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. E o que quer dizer essa palavra selo? A gente está acostumado com um selo de carta, né? Aquele selinho fraquinho, né? Mas nesse contexto que o apóstolo Paulo está falando, esse selo, era algo oficial nos documentos da época, nas cartas da época. O selo, ele era algo que era colocado ali como se fosse uma assinatura de alguém. E era algo oficial. E aquele selo, ele garantia, primeiro, a propriedade. Né? Imagina um documento de uma terra ou de algo. Aquele selo era como se demonstrasse, garantisse a propriedade àquela pessoa que tinha o selo. Outra coisa, ele garantia a autenticidade, ou seja, isso é verdadeiro, isso não é falso. Entende? Propriedade, autenticidade, ou seja, é meu isso, está aqui selado, não tem como mudar, e é autêntico isso, é um documento verdadeiro. E não só isso, que aquilo estava debaixo da autoridade da pessoa. E o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado, ele é esse selo que nos garante como propriedade do próprio Deus. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. A propriedade está garantido o seu futuro. O Espírito Santo de Deus, ele é essa garantia de que você vai chegar lá naquele grande dia e ouvir da voz do nosso Senhor: vinde benditos de meu Pai. Porque Ele é como o penhor, o Espírito Santo dentro de nós, aqueles que verdadeiramente receberam a Jesus, é como se recebesse a assinatura: eu vou voltar para buscar vocês. É garantia. Esse selo é como se o Senhor nos carimbou como sua propriedade. Percebe agora a riqueza disso lá no verso 3, quando ele diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas. Nós já vimos que Ele nos escolheu antes da criação do mundo, que Ele nos amou, que Ele nos predestinou, que Ele nos selou, que Ele nos adotou, que Ele nos amou, que Ele nos redimiu, que Ele nos justificou. Olha só quantas bênçãos nas regiões celestiais. E o inimigo que tenta nos aprisionar, olha isso tudo, e como é que ele tem alguma ferramenta ou alguma acusação contra aqueles que o próprio Deus selou com o seu Espírito Santo, minha propriedade. É essas bênçãos que nós recebemos. Amém? Se Deus decidiu, é certo, é garantido que você vai chegar até aquele grande dia, que Ele vai completar a obra, que Ele vai levar você pelo seu Espírito até aquele grande dia, o grande dia que estivermos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus decidiu salvar você, quem pode impedir? É a certeza que nós temos na salvação em Cristo Jesus. O cristão verdadeiro que foi alcançado pela graça, ele tem a certeza e ele anda nesse solo firme. E isso não anula, irmãos, quando nós falamos de garantia de salvação, que quando nós falamos de certeza da salvação, quando nós falamos de predestinação, isso não anula a realidade de nós andarmos santos e irrepreensíveis em meio a esse mundo de trevas. Porque a realidade bíblica, ela caminha nesses dois lados.
tanto da ação do homem quanto a soberania de Deus. Porque se de fato uma pessoa ela foi alcançada pela salvação, ela vai demonstrar isso através dos frutos em uma vida justa diante de Deus, em obediência à sua palavra. Então esse negócio de que eu fui predestinado e alcançado, a salvação está garantida, eu vivo da maneira como eu quiser, isso não é uma realidade bíblica. Entendeu? Então nós andamos nesse solo firme, caminhando nisso. E o Espírito Santo de Deus é a garantia de que Ele nos garantiu como sua propriedade. E nós vamos chegar santos e irrepreensíveis naquele grande dia. Amém? Se Deus decidiu, e aqui eu encerro com as palavras de Romanos, capítulo 8, verso 31. Se o próprio Deus decidiu nos salvar, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se ele entregou o filho dele, como que ele não vai dar tudo que a gente precisa para chegar até aquele grande dia? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez ou perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, e que coisas são essas? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. E aí? Tem condenação? Alguém pode impedir? Não. Chegaremos são e salvos naquele grande dia, por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, o recado do Senhor para nós hoje é de esqueça o seu passado, viva essa realidade presente, e saiba e tenha essa alegria, essa esperança futura, porque Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do nosso Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Dá para entender agora por que Paulo ele tinha essa certeza, né? Ele andava nesse solo firme. E pelo tempo, eu gostaria de continuar lendo aqui o primeiro capítulo, mas nós vamos ver que Paulo ele faz uma oração por todos os cristãos da igreja de Éfeso, por todos aqueles que foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Diante desse grande pacote que nós recebemos, essas riquezas da graça, esse combo completo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ele faz uma oração, e ele fala que os olhos de vocês sejam abertos para essa realidade. Eu oro para que vocês venham ter os olhos do coração de vocês iluminados, para que vocês venham enxergar isso.
Porque se você não tiver essa revelação do próprio Deus, de que você alcançou isso, essa realidade é concreta na sua vida, você vai viver um cristão aprisionado. Você vai viver, vamos dizer assim, uma fé mental, algo que só é trabalhado na mente, no seu intelecto. E não é só saber, entender isso. O Evangelho não é simplesmente, eu entendi o que é justificação, eu acredito que isso aqui é real, então agora está certo, tudo certo. Não. Porque eu quero te falar uma coisa. Satanás, ele conhece muito, mas muito, de teologia. Ele sabe da realidade da existência de Deus. Mas saber não significa que você foi alcançado e você experimentou dessa salvação e dessa realidade. E a nossa oração nessa manhã é para que nós experimentemos isso, de fato vivenciamos isso, para que isso não seja algo somente da mente, mas algo que entrou profundamente no nosso coração e nós caminhamos agora nessa realidade. Sabemos que o Senhor Jesus nos alcançou com tão grande salvação. Eu confesso com a minha boca e eu creio de todo o coração. Isso me leva à obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos